Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, domingo do Senhor, 6 de junho de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia narrado pelo evangelista Marcos, capítulo 3, versículos 20 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estavam fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma grande multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Vimos mais uma vez, como sempre, narrado quase todos os dias pelos evangelistas, que os povos não admitiam de hipótese alguma que Jesus é o Senhor. E olha aqui que injúria nesse dia fizeram com Jesus, ao ponto de chegarem a dizer que Jesus expulsava demônios em nome de demônio. Caríssimos irmãos, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Falar que Jesus expulsava demônio em nome de demônio, que Jesus era possuído por um espírito, falar de um tal Beelzebu, que provavelmente deveria ser lá um dos chefes lá do coisa ruim, sei lá. Então, Jesus falou aqui em parábolas. Gente, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Porque Jesus falou isso porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo, falando que Jesus expulsava demônio em nome de demônio. Não é possível. Jesus deu os exemplos falando em parábolas. Como é que pode uma família se dividir? Ela será destruída.
ela não pode se manifestar contra si mesma. Assim também é o reinado do Satanás, ele também não pode se dividir, porque também serão destruídos, não conseguirão sobreviver. E Jesus nos adverte seriamente. A palavra relata que ele diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E ele falou isso porque o pessoal blasfemaram contra o Espírito Santo. Se Jesus é o Senhor, se Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus, e Jesus, todas as obras que Jesus fazia, era em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo é que age, que habita em cada um de nós após a morte e ressurreição de Jesus. E quando Jesus estava aqui, feito homem, em nosso meio, que foi aqui nesse tempo, quando ele era cercado por uma grande multidão que acreditava no Senhor, que ouviam sua palavra, e muitos, esses príncipes aqui, os sacerdotes que vieram lá de Jerusalém, chegaram ali e tiveram a audácia, a coragem de falar tamanha besteira, dizer que ele fazia as obras, que expulsava demônio em nome de demônio, que ele estava possuído por um tal de Beelzebul. Amados irmãos, a palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus, ela é luz, é verdade e é salvação. E todo aquele que não se agrega a Jesus, que não se agrega à palavra de Deus, a palavra de Deus perturba essa pessoa. Aqui a palavra relata também que inclusive os parentes de Jesus achavam que ele estava fora de si. Vejam só, em outras oportunidades Jesus já te disse que um profeta não é bem-vindo em sua terra. E aqui esses doutores da lei, mestres da lei, acusam o nosso mestre dele fazer pregações e expulsar demônios em nome de demônios. Isso é uma injúria muito grande, muito grande. Eles realmente, verdadeiramente, blasfemaram contra o Espírito Santo. E Jesus os advertiu seriamente: todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Devemos, meus amados irmãos, tomar muito cuidado. E quando aqui a palavra se refere à família, eu quero dizer a vocês, segundo o meu entendimento, gente, a palavra de Deus, ela é luz, vida e salvação. A palavra de Deus, quando você leva a palavra de Deus, até mesmo no seu meio familiar, ela incomoda algumas pessoas de sua família, porque algumas pessoas, elas não querem admitir a verdade, elas não querem se curvar diante do Senhor. E aí, a palavra de Deus, muitas e muitas vezes no meio familiar, ela também incomoda. Vocês podem observar isso aí. Está aqui, a palavra está dizendo. Lá no meio familiar de Jesus, teve algumas pessoas de sua família que chegaram a uma triste conclusão de que ele estava fora de si. Amados irmãos, olha que absurdo. Até seus familiares. Ainda bem que eles não blasfemaram contra o Espírito Santo, eles só achou que ele estava fora de si. Mas aí veio os doutores da lei, que vieram lá de Jerusalém, e esses blasfemaram contra o Espírito Santo por dizer que Jesus expulsava demônio em nome de demônio. Que absurdo! Eles não queriam admitir que Jesus é o Senhor, porque Jesus não veio por nenhum partidário. Jesus não queria nada de política. Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Jesus é a salvação. E ele vive em nosso meio e ele se faz presente em todos nós. E tenham certeza, a palavra de Deus, ela incomoda muita gente. Amados irmãos, vamos nos apegar com Deus para que Ele nos dê discernimento, conhecimento e nos capacite para compreender suas verdadeiras palavras.
Tenham todos vocês um santo domingo, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Até a próxima, se Deus quiser.